Olá, bem-vindo ao canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Esse aqui é o nosso espaço de pausa, de escuta e acolhimento da alma. Queria dar bom dia a vocês. Vim trazer aqui energia para a semana. Separei em 3 montinhos: sobre relacionamentos, sobre o trabalho e sobre as finanças. Quem quiser escolher só por grupo, aqui representa o primeiro grupinho de relacionamentos. Sobre trabalho, esse cristalzinho. E sobre finanças e dinheiro, esse olho que tudo vê. Então, quem quiser ouvir as 3, fique à vontade. Quem quiser, é só ir direto para o grupo que escolheu, tá bom? Eu vou começar aqui. Eu separei algumas cartinhas, né, para cada grupo. Aqui vem uma mensagem sobre ser o vilão, né? Falando sobre a energia que você pode sempre reescrever a sua história. E às vezes essa história para alguém pode ser que você, né, não faz aquilo que a pessoa espera, que você não atende, né, as necessidades do outro. Aqui é você permitir que você seja o vilão da sua própria história. Quando a gente pensa em relacionamentos, às vezes deixar pessoas para trás, essas pessoas não vão gostar. Mas o que elas não vão pensar, né, é que de alguma forma, o que elas fizeram para contribuir com isso? O que elas fizeram para contribuir com esse afastamento, né? Então aqui me vem muito uma energia de você romper com situações, né? Você romper com dinâmicas e parcerias que não representam mais. Então aqui é se permitir ser vilão na história de alguém, porque talvez esse alguém não mereça mais estar na sua vida, né? Então a primeira energia que vem aqui, eu vou botar essa figurinha da escolha do meu grupo para quem quiser, fica mais fácil, né? Então, a primeira energia que vem é sobre a gente pensar, né, em talvez romper com certas dinâmicas, a gente saia dessas histórias como, né, vilões. A segunda energia que vem falando sobre a porta para o espírito, né? Aqui, vamos dizer assim, colaborando com a mesma energia que veio antes, eu tenho uma sensação de que quando você ouve a sua espiritualidade, quando você ouve sua guiança, né? Quando você está aberta às mensagens, né, vamos dizer assim, que vêm de outros planos, você consegue entender que nem tudo que está acontecendo aqui embaixo, vamos dizer assim, fica fácil aos nossos olhos de compreender. Então, por exemplo, se alguém sai da sua vida e às vezes você estava ali lutando, né, tentando fazer com que essa pessoa se mantivesse ali, é uma energia que é gasta com algo que talvez a espiritualidade esteja tirando essa pessoa da sua vida. Então aqui me veio uma energia de você ouvir a sua intuição, porque essa intuição, parte dela, são mensagens dos seus guias, de modo que você permita que a vida seja fluida, né? Se as pessoas chegam na sua vida, você precisa abrir a porta de forma fluida para recebê-las e ver, avaliar se vale a pena, se são pessoas que valem a pena, né? Que entrem na sua vida e que você as conheça, né? Que dali talvez surja uma amizade. Mas aqui me fala uma energia também do contrário, de você às vezes abrir a porta para deixar ir. Só que aqui essa porta do espírito ou da espiritualidade me vem muito uma sensação de que você precisa ouvir a sua intuição, porque algumas dinâmicas não precisam mais estar, você já aprendeu a lição com elas. E aí, quando você permite que a vida seja fluida e que elas sigam, você então entende que essa intuição que você tinha, na verdade, é um chamado da sua alma, que é como se fosse uma guiança interna sua, como se fosse uma bússola interna, sabe? Que você sabe que quem quis sair, só te cabe uma coisa: abrir a porta e deixar que essa pessoa se vá, né? E isso serve para tudo, né? Quando a gente se permite, né, ouvir essa intuição, eu acredito muito que parte dela seja a guiança dos nossos mentores, de pessoas, né, que a gente entenda na nossa religião, que nos protege, que nos guarda de alguma forma, né? Para abrir essa mensagem de relacionamento, eu trouxe uma carta de arcano maior para cada grupinho, né? Aqui me falando do mago, ou seja, você já tem sabedoria, você já tem todas as informações e ferramentas que você precisa para entender esse cenário. Então, se aqui as 2 cartas que saíram foi: permita, né, que você seja vilã em algumas histórias. Ouça, né, deixe aberta a porta da espiritualidade para que você ouça a guiança, né, que vem de outro plano. E aqui
parte dessa sabedoria de o que fazer você já sabe, porque você é um mago, né? Você é a pessoa que tem total capacidade e competência diante da sua vida e da realidade que você se encontra, com as pessoas, né, com as quais você divide ali uma vida, seja no, né, em qualquer âmbito que for, familiar, de amizade, que você já sabe como conduzir isso, né? Então aqui vem lembrando isso a você, que você tem, que você é o mago da sua vida, da sua própria vida, né? Que você pode manifestar melhores relações, melhores dinâmicas, você não precisa estar apegada. Então quando você se permite ser vilã, ouve, né, a guiança espiritual que está ali te guiando e que você sabe que você tem sabedoria, você está bem armada, né? Você está bem amparada, vamos dizer assim, para que você faça essas escolhas na sua vida e essa grande faxina que às vezes a gente precisa fazer, né? Aqui de carta do tarô, Diário de uma Bruxa, saiu Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela fala sobre uma energia de alguém, né, que sabe doar amor, que sabe doar esse amor também a si mesma, né, que sabe ter cuidado nas suas relações. Aqui fala também de uma forma sobre fertilidade e abundância, né, onde você coloca a sua mão nas relações que você tem, independe, né, volto a dizer, âmbito familiar, de amizade, afetivo, você sabe se doar. E aí existe um equilíbrio muito grande que quando você aprende isso e você sabe se doar, você também sabe quando você está recebendo acima ou abaixo do que você precisa. Então quando você recebe algo a mais do que você está doando, você pode de alguma forma calibrar essa energia e pensar, poxa, essa pessoa precisa, merece, vamos dizer assim, merece a melhor palavra, que eu me dedique mais e eu tô aqui me doando pouco, né? Tô muito aqui focada na minha vida e tô dando pouco. Será que é um momento temporário? Ou será que é a minha forma de me doar? Será que eu não posso olhar para isso e fazer uma revisão? O inverso também. Será que eu não estou recebendo pouco em relação àquilo que eu dou? Será que essa pessoa realmente está sendo recíproca ali, né, naquela troca? Você sabe porque você já se dá e já se doa dessa maneira para si. E você sabe as coisas que te fazem bem, que te agradam, que de alguma forma aquecem o seu coração. E isso quando vem em relacionamento é muito bom, porque uma pessoa que nutre, né? Tá aqui, ó, muita abundância, representada por esses peixes, né? Ela de alguma forma tá com esse pé aqui na água, né? Ela não tem medo que as emoções a atinjam, ela sabe se colocar vulnerável, ela sabe se defender. Aqui a intuição dela, né, representada por esses dois gatinhos aqui. E esse chamado, né, do amor, da doação, aqui atrás da cadeira dela, não sei se vocês conseguem ver, tem um golfinho que fala sobre relações, né, às vezes amorosas, que existe sim uma reciprocidade ali muito grande no afeto, como se fossem relações muito importantes ali para ela, e ela sabe se doar. E a carta final aqui, falando da carta da árvore, né, o quanto você sabe nutrir uma relação a ponto de fazer com que elas tenham raízes fortes. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas que de fato você pode trocar, né? Porque você sente que a construção dessa amizade ou dessa parceria de alguma forma é enraizada, é profunda, né? Então aqui me fala de uma pessoa que fez suas curas, de uma pessoa forte, resiliente, de uma pessoa que sabe, né, doar, mas também sabe receber. Um ponto que me vem agora, que tem a ver com essa leitura, é quando eu tô bem comigo, né, como essa rainha de copas está aqui, de falar de amor, de viver o amor, de receber o amor, essa recepção desse amor é muito importante. Quando a gente não se sente merecedor de amor, eu acho que a gente não está ainda nesse equilíbrio, né? Porque parte dele é de saber que eu sou merecedor, de permitir que o outro cuide de mim, de permitir que o outro zele por essa amizade, que também faça a sua parte, que tenha seus esforços, né? Porque eu sei receber. Então eu vejo que tem muita gente que está numa fase boa, mas quando recebe amor, fala, não precisa, não. A pessoa oferece uma carona, não, vou te deixar em casa, não precisa. Não, precisa sim. Essa pessoa gosta de você, tem cuidado e quer te deixar em casa com segurança, né? Então, se permita receber esse carinho que você também oferta, né? Que você também sabe doar. Então, aqui me fala de uma pessoa, né? Que hoje, e se você entrar nessa energia, é uma energia que está aqui, disponível para você, de você se doar, de você saber se nutrir. E quando você aprende isso, você aprende, né? A deixar que as pessoas pensem o que elas quiserem, né? Aqui, quando a gente só quer ser a boazinha da história, a gente mais sofre do que aprende.
assim como quando a gente é vítima. Então, o equilíbrio perfeito é quando você sabe que, às vezes, para algumas pessoas e para algumas versões, você vai ser a vilã. Mas você está tudo bem com isso, porque você entendeu que, para se despedir de coisas que não fazem sentido, aqui ela está usando uma pedra para quebrar aquela concha ali, né? Aquela concha, às vezes, ela tem aquele caramujozinho dentro. Então, aqui é como se ela fosse se libertar. Sabe quando você se liberta de algo? Ela vai quebrar aqui e o caramujo aqui vai, né? Vamos dizer assim, vai estar livre, né? Para, enfim, seguir caminhos e viver, né? Com pessoas e situações dinâmicas melhores do que aquelas que estão ali, né? E parte disso vem muito de um aprendizado espiritual, no sentido de você ouvir a sua intuição e de ouvir sua guiança que está ali falando a todo momento sobre qual é o melhor caminho a escolher, tá bom? Vou tirar essas cartas aqui e vou chamar o segundo grupinho. Para quem escolheu agora saber sobre trabalho, tirei algumas cartinhas aqui, né, nesse montinho. A primeira carta, essa carta é uma bruxinha sentada, ela tá olhando ali, né, como se tivesse, sabe quando você tá admirando, né, aquela paisagem ali, só que ela tá indo muito além. Ela tá vendo toda a trajetória dela, ela tá pensando em tudo aquilo que ela viveu, né. Essa carta especificamente fala sobre você entender que alguns fins, algumas despedidas são inevitáveis. Se aqui a gente está falando de trabalho, que pode ser uma dinâmica também de algum empreendimento, que você precisa analisar se chegou o momento de você sair desse lugar, né? Se esse ciclo finalizou. Então aqui fala sobre cinza, né? Despedidas. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um barco aqui como se fosse numa nuvem, né? Que algumas coisas parecem tão irreais, né? Tem gente que também pode estar aqui nesse grupo falando de novos ciclos profissionais. E você precisa deixar coisas para trás, mesmo que sejam despedidas, às vezes dolorosas, porque é uma equipe que você gosta, uma empresa que você gosta, mas às vezes você sente que o seu ciclo ali se fechou. Então, é necessário permitir que os dias cinzas também aconteçam. Nem sempre a gente vai abrir a janela e vai estar um sol, sabe aquela paisagem bonita de que, né, vamos viver? Às vezes vai estar nublado, vai estar aquela chuvinha fininha, a sensação que você passaria o dia inteiro em casa, né? De uma forma tranquila, tomando bolo com café, mas às vezes a gente não consegue, a gente precisa fazer aquilo que é necessário, cumprir com as nossas obrigações, mas entender que esses dias também têm sua importância, né? Esses dias cinzas falam sobre você permitir que a vida ela seja cíclica. Em alguns momentos, né, você vai abrir a janela, vai ter o sol, e outros momentos temporais enormes, outros momentos aquele dia cinza que te pede recolhimento. E a vida é assim, ela também pede recolhimento. E aqui pede que, se estamos falando de trabalho aqui nessa energia, nesse segundo grupo, para que você analise se algumas despedidas são necessárias, seja de um projeto profissional, ou que já deu certo, ou que não está dando certo, ou de uma empresa que você sente que o seu ciclo se fechou ali. Aqui pede que você... aqui parece muito... E tem umas estrelas aqui. Aqui. É como se você estivesse ouvindo um chamado, né, do céu, da espiritualidade ali, para você ouvir a finalização disso, de fazer o luto que você tiver que fazer, que for necessário, para você se acolher, inclusive nesse período, né, porque são períodos difíceis para a gente, né? A despedida não é uma coisa para a qual a gente é ensinado desde cedo. A segunda carta que saiu aqui é a carta que fala sobre o segundo chakra do arcanjo Ariel, né? Essa carta aqui, ela tem como se fosse uma bola de cristal, né, nas mãos, mas ela está muito iluminada. Aqui me fala muito sobre, não sei se você acredita em anjo de guarda, né? Aqui fala para você se confiar nisso, acender uma vela, né, pedindo aqui orientação para esse momento de luto, de despedida, né, de luto dessa despedida, né, desse projeto, dessa empresa, dessa sociedade, e que você possa pedir a guiança, né, desse arcanjo, pedindo sabedoria, paciência para entender, né, para se aceitar o fim de um ciclo, né, aceitar esse luto, que você possa de alguma forma receber essa orientação divina para esse momento agora, né? Esse chakra aqui, ele fala sobre, ele está relacionado com a criatividade, com a reprodução, com a energia sexual,
né, com poder de certa forma. Ele aborda a nossa relação da gente com o outro. Então aqui pede que você trabalhe essa energia, né, das suas relações no trabalho, no profissional com o outro, e peça orientação desse arcanjo aqui. A carta de arcano maior que saiu do eremita, talvez se existe um momento dessa despedida, né, que fala aqui nessa primeira energia, de você se permitir ficar em silêncio até você analisar isso, até você chegar a essa conclusão, até de fato você, vamos dizer assim, fechar essa porta, né? Mesmo que seja permanecer, porque às vezes a gente pensa, talvez a despedida seja para minha versão que, vamos dizer, chegou àquela empresa e agora eu já não sou mais aquela pessoa, não sou mais aquele profissional. Se a gente estiver falando de empreendimento próprio, de alguma forma mudar ali algo que não estava funcionando, né? Às vezes também a despedida é isso, é sobre quem nós éramos e quem a gente se tornou agora. Então, qual seja a sua despedida, né? Que você se permita ficar em silêncio, analisar. O eremita é aquele que sai com a lanterna como se fosse uma guiança dele, né? De poder enxergar o caminho, aquele caminho pelo qual ele vai seguir ali por um tempo sozinho até que ele obtenha as respostas, né? Só que aqui há uma tristeza, né? Então que você possa colher essa tristeza, né? Porque às vezes essas emoções vêm e a gente fala, poxa, mas se eu estou fazendo uma escolha boa para mim, então eu não vou ficar triste? Não. As escolhas, o que é bom para você é aquilo que você precisa fazer. Te trazendo felicidade ou tristeza, às vezes é necessário você deixar para trás coisas que você gosta porque elas não fazem mais sentido na sua vida. E isso é maturidade. Maturidade não é só permanecer e ficar porque eu gosto. Gostar de algo, de um trabalho, de uma empresa, de uma equipe, é só uma parte. Aquilo precisa fazer sentido na minha vida, precisa fazer sentido no que eu estou desenvolvendo ali, né, na forma que aquilo é conduzido. Tudo isso precisa estar como se fosse numa grande roda, né, assim, fluida, né, de um grande encaixe de tudo. Se eu só gostar do trabalho e ali for um ambiente super tóxico, não adianta eu gostar da equipe e viver doente, porque né, a empresa é uma empresa que exige que você trabalhe, né, até a sua última gota de suor, de lágrima ali. Então, o gostar de algo não significa que eu não posso me despedir. Significa que apesar de gostar, às vezes eu preciso dar as costas para aquilo, porque aquilo não me representa mais, né? A carta do tarô que saiu foi a carta 3 de espadas aqui, né? Você vê, tem 3 espadas, a carta de espadas fala sobre a mente. E essa mente nesse momento, né, vamos dizer assim, ela tá ali como se fosse em pausa, como se fosse compreendendo ali tudo aquilo que foi vivenciado, né? Porque se a gente está falando aqui de uma despedida para algo, eu também entendo que, de alguma forma, isso foi analisado e pensado. Então, a carta de espadas fala sobre a nossa mente nessa sensação, né? Nessa energia de... Eu não cheguei nesse pensamento, acordei e pensei nisso, não. Isso é uma coisa planejada. Essa carta, ela fala de alguma forma sobre mágoa, sobre separação. Tem aqui como se fosse... Tem um livrinho chamado Journal e tem uma tinta, né, aqui no fundo, como se tivesse derramado, né, como se a pessoa tivesse escrito tudo, né, que desejou, tipo, que não estava mais feliz, tá ali tudo nesse diário, né? E essa carta falando de alguma separação, fala que confirma também essas energias que vem aqui, né? Essa pessoa de coração partido. Então aqui se estamos falando de energia do trabalho, aqui a pessoa fazendo, né, num dia cinza, algo aqui não está mais funcionando, né? E é necessário que essa dor que você esteja passando agora, ela venha te trazer algo como uma decisão, né? A gente sente alegria ou tristeza como uma bússola para nos direcionar, o que faz sentido e o que não faz. Aí depois dessa sensação, dessa emoção, eu vou analisar outros aspectos. Mas é que parece que está tudo meio que andando pro sentido dessa despedida, de fechar esse ciclo. Seja ele sair de uma empresa, seja ele findar uma sociedade, seja ele dar ponto final num projeto que ou não deu certo ou que deu certo até aquele momento, né? Mas aqui há algo no pensamento que reforça isso. Já foi tudo dito, falado, inclusive já escrevi e agora estou ali, né, vamos dizer assim, lidando com a dor disso, né? Aqui, a carta do Lenormand fala que você já tem sabedoria para isso, né? Que as informações que você precisa já estão em você. Ou seja,
todos esses sentimentos que saíram daqui, inclusive a necessidade de você pedir essa guiança, né? Que você entenda que essas informações você já possui, você já entende e compreende o que precisa ser feito agora, né? Aqui existe inclusive uma porta aqui, né? Essa porta é você que tem a chave para essa informação, para isso que está ali no seu coração e você precisa ouvir. Aqui, no resumo geral, existe uma insatisfação com relação ao trabalho que você precisa ouvir. E se você não estiver conseguindo, né, fazer essa jornada sozinha, silenciosa, mas tem que tentar, né? Você pode pedir orientação, né, do seu anjo da guarda, do seu guia, pedir orientação, né, dessa arcanja, né, Ariel, aqui pedindo orientação para esse momento. Guiança, né, que ela ilumine seus caminhos, ilumine seus pensamentos, para você poder fazer essa despedida aqui, né, porque ela está sendo mais necessária agora, tá bom? Essa foi a energia que saiu para o no grupo, que escolheu sobre trabalho. Eu vou organizar a mesa e trazer para quem escolheu sobre finanças, tá bem? Um grande beijo, queridos, e até a próxima. Continuando aqui, quem escolheu o terceiro grupo, sobre finanças, saiu aqui a energia do protesto, né? Comece uma revolução. Aqui, talvez você esteja insatisfeita, né? Com a forma que você lida com o dinheiro, com a forma que você tem usado o dinheiro, investido ele em alguns projetos. E essa revolução, quando ela vem no campo financeiro, você precisa analisar que é necessário, de tempos em tempos, eu fazer uma análise se aquilo que eu estou investindo, né, se aquilo, aquelas coisas que hoje eu gasto dinheiro, se elas ainda estão falando com essa pessoa que eu sou agora. A energia aqui geral que saiu na mesa hoje, tanto para relacionamento quanto, né, para trabalho e finanças, fala sobre mudança, como se fosse uma energia geral de algo que precisa mudar. Então aqui no financeiro eu penso que talvez a revolução seja aqui, elas estão diante de um castelo, né? Seja você pensar como investir o seu dinheiro de modo a poder construir seu próprio castelo. Que castelo é esse que significa para você? Investimento em algo que vai te trazer um retorno financeiro no trabalho? Você quer abrir uma empresa? Não, aqui investimento é para fazer uma viagem, para conhecer lugares, né, com castelos, né? Isso faz sentido para mim, com uma cultura mais antiga, sabe, aqueles monumentos antigos, eu tenho um sonho de fazer isso. Então isso aqui é o seu investimento, é o seu sonho, aquilo que você quer. O que eu preciso fazer hoje, na minha realidade, para poder realizar esse sonho, né? Guardar dinheiro, investir ele, né? Pedir ajuda a alguém, talvez pedir um empréstimo, enfim. Aquilo que você sente que é preciso fazer agora para que esse sonho se realize. Não, eu quero comprar um carro ou uma casa. Então, quais são os movimentos que eu posso fazer hoje para que isso amanhã se realize? Então, aqui vem pedindo essa revolução na sua vida, para que você dê esse passo, né, e alcance, então, esse sonho. Essa carta que fala sobre, né, apreciação, observação, também fala sobre você, antes de tomar essas decisões, de começar uma revolução, que você possa observar. Aqui, quando a gente fala de finanças, posso até fazer como anotações, onde eu estou investindo meu dinheiro hoje. Se existe um cano estourado e por ali está saindo uma água, para onde está indo essa água? Para onde esse dinheiro está indo? Nossa, às vezes eu chego no final do mês e não sei para onde está indo esse dinheiro. Você pode fazer anotações. Aí você fala, poxa, mas às vezes eu não estou com papel na mão. No celular tem bloco de notas. No celular você pode acessar o Google Drive, que tem ali o Excel. Você pode anotar ali por dia gastos para você saber o que é aquilo. É mercado? É farmácia? São coisinhas pequenas, presentinhos, comidinhas. Você pode, de alguma forma, direcionar, né, a sua energia agora para essa observação, para que você analise onde está sendo, né, investido mais o seu dinheiro agora, para que você, então, consiga realizar. Essa mulher aqui, por exemplo, outra coisa que tem a ver com dinheiro, ela está muito bem vestida, né? Não parece alguém que está passando por dificuldade. Então aqui, se às vezes você já tem essa questão dessa quantia, né, desse valor, né, porque aqui parece uma pessoa abastada, ou se você quer se tornar assim, né, que você possa entender que você observando e analisando as suas questões, você vai ter as respostas, porque tá ali, né? A forma que você gasta, no que você investe, né? Como arcano maior saiu a carta do imperador, falando aqui que você tem total capacidade de liderar isso, né? O imperador, ele traz uma energia
de uma estrutura, né, de alguém que é estável. Então você pode trazer essa estabilidade para a sua vida, você pode trazer essa energia para esse momento que está aqui disponível para você, e você então, organizada, estável, líder da sua própria vida, você possa conduzir o gasto. Você fala assim, poxa, mas eu tenho uma família. Então você pode conduzir essa família, né? Vamos dizer assim, puxando o carro disso, né? Vamos todos nós viajar no final do ano? Vamos. O que cada um pode contribuir? Que você possa ser essa pessoa na sua vida individual, né? Ou com um grupo de pessoas que você se relaciona, para que juntos vocês possam alcançar esse sonho. Seja uma viagem, seja um carro, às vezes a compra de um imóvel, né? Que você sabe que, sendo essa pessoa, você pode encabeçar, né, esse início de tudo. A carta 10 de paus, olha essa carta, ela tá levando ali fardos sozinhas, né? Sozinha. Aqui fala sobre esse peso, essa responsabilidade, que aqui inclusive veio essa energia de você não levar tudo sozinho. A pessoa que sabe, né, que é estável e equilibrada, como o imperador na sua energia positiva, ela sabe que não precisa isso. Isso aqui é porque ela não está delegando as tarefas certas. Então, se estamos falando da realização de um sonho, o que você precisa fazer na sua vida ou com as pessoas com as quais você se relaciona, de tomada de decisão, de mudança de estratégia, para que juntos você possam alcançar a revolução que vocês querem, né? Olhando e observando aquilo que precisa ser visto, para onde está sendo direcionado esse gasto, esse dinheiro, tomando a frente, né, e as rédeas daquilo que você quer alcançar, seja você sozinho ou na sua vida em família. E aqui que você possa distribuir, então, tarefas. Cada um vai ficar responsável por alguma coisa. Por exemplo, se é uma viagem, uma pessoa vai ficar responsável pelos investimentos, vai recolher o dinheiro para investir num lugar só. A outra pessoa vai ficar responsável por ficar olhando as passagens aéreas que estão em promoção. Então, essa pessoa vai ficar lá com as notificações, né, ligadas em sites que avisam sobre promoções de passagem aérea. Esse é só um exemplo. Então, aqui você vai delegar tarefas porque você é o imperador, ou da sua vida, ou desse grupo de pessoas, para realizar esse investimento, esse sonho, né, que você quer realizar, seja ele pessoal ou em grupo. E para isso vai ser necessário, né, vai ser necessário você cortar algumas coisas, sejam gastos desnecessários, investimentos que talvez não estejam colaborando para que esse sonho no final se realize. A carta da foice vem trazer que é necessário um corte, né? Ou esse corte vai ser feito para você então tomar as rédeas, ou você vai precisar fazer esse corte para que esse sonho então se realize. Aqui, numa energia geral, um resumo disso, me veio uma ideia de que a revolução que você precisa fazer é liderar o início desse projeto, seja individual ou em grupo, de algo que você está se sentindo sobrecarregado, mas que você observe para fazer essas decisões, essa escolha, né? Que você possa ter cuidado nisso, para depois iniciar essa revolução, né? E algumas coisas talvez tenham que ser cortadas para você conseguir então atingir esse objetivo, tá bom? Eu deixo vocês aqui com essa mensagem, uma energia inicial para a sua semana. Espero que seja uma semana tranquila para todos nós, que você consiga realizar e colocar em prática tudo que você, né, vislumbra para você, que eu acredito que a gente tem total capacidade disso, né, de tomar as rédeas da nossa própria vida. Eu deixo vocês com um grande beijo, queridos, até a próxima.